Bom dia, queridinhos. Vamos hoje dar continuidade. A gente vai começar um capítulo novo e a gente vai falar hoje sobre o sistema glandular, que é muito interessante, né? E a gente vai. Algumas coisas a gente já falou nas outras aulas, vocês vão lembrar, porque como é uma coisa que nós temos repetido muito em todas as aulas é que um sistema, ele puxa o outro, ele tem muita conexão com o outro, porque eles trabalham em conjunto, né? Então, um acaba precisando do outro, né? O trabalho, ele é dividido para todos os sistemas. No capítulo anterior, a gente falou muito sobre as reações de fuga, né? As reações de luta, ou fuga ou luta, né? E aí, falamos sobre os batimentos cardíacos, né? Sobre a pressão, sobre a respiração, tudo que o nosso corpo faz para que a gente consiga se locomover na hora do susto, fugir ou lutar. E aí, gente, isso é muito controlado por causa de um hormônio chamado adrenalina. A gente ainda comentou sobre esse hormônio. É um hormônio que tem uma resposta muito rápida, que ele consegue dar a gente esse impulso que a gente precisa na hora, né? Toda essa reação química que acontece no nosso corpo é justamente por causa desse hormônio. E aí existe um sistema que vai controlar esses hormônios, tá? Que é o sistema que a gente vai estudar. É o sistema endócrino, tá? Que também pode ser chamado de sistema hormonal, é um conjunto de glândulas especializadas em produzir essas substâncias que regulam várias funções do nosso corpo, né? Que são os hormônios, como eu falei. Porém, nem toda glândula, gente, ela secreta hormônio. A gente vai estudar sobre isso. Algumas delas produzem substâncias que não têm essa função de hormônio, tá? E aí a gente vai estudar esse sistema glandular que envolve o sistema endócrino, tá? O sistema endócrino é aquele que secreta hormônios. Então, o sistema endócrino, ele está dentro do glandular. Por quê? Porque a gente também vai falar dessas glândulas que não secretam hormônios, tá? Vamos falar justamente sobre... aqui eu coloquei o sistema endócrino, com alguns órgãos, né? Algumas glândulas que a gente vai estudar. E a gente vai falar um pouco sobre essas glândulas. Elas são formadas por conjuntos de células, são células especializadas na produção de substâncias. E aí, essas glândulas, elas podem ser de 3 tipos. Podem ser exócrinas, endócrinas e mistas. Vamos falar um pouquinho sobre as glândulas exócrinas. O livro de vocês traz um exemplo de alguém caminhando, né? E aí passa o vento e o nosso corpo o nosso olho ele começa a lacrimejar. Então, de onde vêm as lágrimas, né? As glândulas exócrinas são as glândulas que produzem as lágrimas. São estruturas que produzem substâncias e liberam essas substâncias, né, através de uma cavidade, de um orifício do nosso corpo. Essas glândulas elas precisam de alguns canais para eliminar as secreções. E a gente pode ter como exemplo, como a gente já falou, né, dessas lágrimas. Então, quem produz as lágrimas, gente, são as glândulas lacrimais. Mas eu também tenho as glândulas sudoríparas, que são aquelas que são responsáveis pela produção do suor, as salivares, que são responsáveis pela produção de saliva, as sebáceas, que são aquelas responsáveis pelas gorduras da nossa pele, e também temos as mamárias, que são glândulas que secretam o leite, tá? Como eu coloquei aqui no slide, né? Apresentam pequenos ductos, que são esses canais que vão levar essas substâncias. Elas não são hormônios, essas glândulas elas não secretam hormônios, elas estão separadas das glândulas endócrinas. Eu quero que isso fique muito gravado para vocês, tá? Não atuam na coordenação de outros órgãos e tecidos e nem são transportados pelo sangue. São as substâncias que elas secretam são transportadas através de um canal, nada a ver com o sangue, tá bom? As glândulas endócrinas, por sua vez,
são aquelas glândulas, né, que vão ter essa participação aí naquilo que a gente acabou de falar, né, do lutar e fugir, que é possível graças à adrenalina, tá? Como eu falei, a adrenalina é um hormônio, as glândulas vão produzir esse hormônio, vão liberar esse hormônio no sangue, né, na corrente sanguínea. Elas atuam junto com o sistema nervoso, gente, e são elas que fazem o sistema endócrino. Eu coloquei aqui algumas funções, né? As glândulas endócrinas, né? Que elas liberam os hormônios. E os hormônios, eles regulam o meio interno, regulam o metabolismo, equilíbrio energético, ajudam a regular a contração muscular, a secreção glandular, influenciam também, gente, no crescimento, no desenvolvimento e na reprodução. A gente vai estudar alguns desses hormônios aqui para vocês terem uma noção de como eles são muito importantes. Então, quando o sistema nervoso ele propaga impulsos elétricos, né? Tudo que a gente viu é através desses impulsos elétricos, o sistema endócrino vai liberar substâncias que vão desencadear essas reações dos impulsos elétricos. Então, eles trabalham muito juntos, o sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí, como exemplos, eu tenho o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide e a suprarrenal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre essas glândulas, tá? Os hormônios, gente, eles são substâncias que levam informações e instruções para a maior parte do corpo. São conhecidos também como mensageiros químicos. A gente vai ver, acho que eu não coloquei o exemplo aqui, mas tem os hormônios, eles são uma fórmula química, tá? São elementos químicos e aí tem as junções químicas, então, por isso que eles são chamados de mensageiros químicos, certo? Eles podem ter uma origem proteica, ou seja, podem ser formados por proteínas ou por lipídios, que são gorduras, tá? Eles atuam em pequenas quantidades, controlam, né, como eu falei, esse processo, o metabolismo, o processo metabólico, atingem praticamente todas as células do organismo, porque eles estão na corrente sanguínea. Então, se eu quero que algo ande pelo meu corpo todo, eu simplesmente jogo no sangue, que o sangue vai levar para todas as células do corpo, tá? Mas eles, apesar de andar durante... Peraí. Eu tive que dar uma pausazinha aqui porque chegou visita. Mas vamos voltar. Gente, os hormônios, como eu estava falando, eles andam, né, pelo sangue, então eles andam em todas as células. Só que eles têm células-alvo, ou seja, aqueles locais que eles vão atuar. Mesmo que eles viajem o corpo todo, eles têm um objetivo, que são as células-alvo. E essas células, elas possuem uma membrana plasmática de proteínas. Lembra que a gente falou lá no início da membrana plasmática que tinha algumas proteínas que ajudavam na barreira, né, da entrada e na saída? E essas proteínas, elas são chamadas de receptores hormonais. Então, mesmo que os hormônios andem por toda a corrente sanguínea, ele vai chegar nesses receptores hormonais, que é onde encaixa e dá tudo certinho, eles fazem eles combinam, né? E aí fazem a sua função, tá? As glândulas mistas, elas são mistas, né? Como o próprio nome já fala, elas vão funcionar como exócrinas e endócrinas. O pâncreas é um desse tipo de glândula que a gente também vai estudar mais à frente. E agora tá passando um carro de som. Vocês sabem, minha rua é super badalada, né? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipófise. É uma glândula endócrina também. Ela está na base do diencéfalo, abaixo do hipotálamo. Olha aqui como a gente pode ver, tá vendo? Aqui está o hipotálamo e aqui está a hipófise, tá? Essa partezinha aqui abaixo. Ela é dividida em duas partes, que são chamadas lobos. Então, eu tenho esse lobo e eu tenho esse lobo, tá? O lobo anterior é o adeno-hipófise e o lobo posterior, gente, vai ser a neurohipófise, tá? Aqui tem origem epitelial e aqui tem origem nervosa.
A hipófise, ela tem o poder especial de regular outras glândulas endócrinas, porque ela secreta um hormônio chamado tróficos. São hormônios que atuam sobre o funcionamento de outras glândulas. Então, é como se esse hormônio mandasse nas outras glândulas, tá? Muito interessante esses hormônios. A adenohipófise, gente, ela vai produzir os seguintes hormônios tróficos. Vamos lá aprender um pouquinho sobre esses hormônios. Primeiro, a gente tem o hormônio somatotrófico, também conhecido como STH. Ele regula o crescimento dos ossos, estimula a síntese de proteínas e o metabolismo. Aí eu vou ter aqui duas funções. Olha, duas situações, na verdade. Se eu tenho pouco hormônio, pode causar o nanismo hipofisário, ou seja, uma deficiência no crescimento, como vocês podem ver aqui. Mas, gente, nem todo nanismo é causado pela hipófise, tá? Perdão, por esse hormônio somatotrófico, certo? Pela baixa desse hormônio. Existem nanismos com diferentes causas. O nanismo causado pela deficiência de hormônio somatotrófico é chamado de nanismo hipofisário, certo? Já o excesso vai ocasionar o gigantismo. Existe uma doença chamada gigantismo de Alice? Existe, as pessoas são muito grandes, elas são muito altas, tá? E também pode ocasionar acromegalia, tá? Geralmente a acromegalia acontece mais em adultos, que é quando há um crescimento de algumas regiões do corpo. A pessoa adulta, a mão começa a aumentar de tamanho, os pés, as orelhas, o queixo, tá? Geralmente o gigantismo, gente, ele vai acontecer quando ainda ainda está na infância, tá? Esse aumento desse hormônio quando a pessoa é adulta, pode causar essa acromegalia. Outro hormônio muito interessante é o hormônio tireotrófico, que também é conhecido como TSH. Eu acho que vocês já escutaram falar, porque se fala muito de hipotireoidismo e de hipertireoidismo, tá bom? A deficiência do TSH, que é esse hormônio, vai ocasionar uma produção muito alta de T3 e T4, que são, a gente vai estudar mais na frente, né? Esses hormônios T3 e T4. Então, se eu tenho uma baixa quantidade desse hormônio tireotrófico, ele aumenta o T3 e o T4. Então, é uma função contrária, tá bom? Aumentando o T3 e o T4, gente, vai acontecer isso aqui, ó, hipertireoidismo. E o contrário, gente, quando há uma baixa produção de T3 e T4, vai acontecer o hipotireoidismo, que também é chamado de tireoide de Hashimoto. O hipertireoidismo ele é mais comum. A pessoa ela tem o olho, ele começa a ficar saliente. Então, quem tem hipertireoidismo tem essa característica da saliência do olho, tá? Apresenta o pescoço inchado, porque a tireoide ela acaba aumentando, apresenta suor, perda de peso, tá? E sinais assim, o suor é como se a pessoa acabasse ficando com alguns sintomas parecidos com infarto, tá? Em casos mais extremos de hipertireoidismo. O hipotireoidismo vai ter o cabelo seco, irritabilidade, cansaço, uma pele seca e áspera, e a tireoide vai ser o contrário, ela vai estar diminuída. Mas tudo isso por causa desse hormônio tireotrófico que controla outros dois hormônios que são chamados T3 e T4. Lembrando que baixou o hormônio tireotrófico, aumenta o T3 e T4 e o caso hipertireoidismo. A deficiência do T3 e T4 vai causar hipotireoidismo. Eles falam muita coisa, mas deu para entender, né? Tá bem fácil. Vamos lá para o nosso próximo hormônio. Esse aqui eu não trouxe nenhuma figurinha. Gente, é o hormônio adrenocorticotrófico. É conhecido também por ACTH. Ele regula a atividade da a secretora do córtex das suprarrenais, tá? Eu não achei nada muito interessante para mostrar para vocês sobre esse hormônio. E aí eu vou ter aqui, eu coloquei os dois juntos, o FSH e o LH, porque eles atuam muito juntos, tá? Primeiro vamos falar do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Ele atua nos ovários e nos testículos, então ele atua tanto no homem como na mulher.
o que que ele faz? Essas glândulas, elas vão produzir as nossas células reprodutoras, feminina e masculina. Então, na mulher, esse hormônio vai ser responsável pela produção do ovócito e no homem, do espermatozoide, tá? E aí, ele promove o amadurecimento dessa célula. Eu trouxe aqui um amadurecimento, tá vendo? Que isso aqui vai gerar tudo na mulher, a questão é junto com o LH também, tá? Que a gente vai falar um pouco. O estradiol, progesterona, vai amadurecer essa célula e aí essa célula se torna preparada para receber um espermatozoide e gerar um óvulo, né? Gerar ali fecundar o óvulo e gerar um embrião. Se não foi fecundada, tem a menstruação, que é quando o corpo da gente expulsa esse óvulo e toda a camada do endométrio ali, que se preparou para receber o bebê e não veio, tá bom? O LH, ele tá junto com o FSH. O LH é o hormônio luteinizante. Ele estimula o ovário a produzir progesterona, que é um hormônio que também controla essas alterações femininas, né? Tá aqui a progesterona. E nos homens, gente, ele vai produzir a testosterona, tá? Que é um hormônio masculino. E aí, na mulher, ele provoca, ele junto aqui, né? Faz com que aconteça a ovulação. A gente fala muito de progesterona e testosterona. Eu acho que fala muito sobre testosterona, porque são hormônios que dão características, né, ao homem. Então, quando se fala assim que alguém tomou bomba ou que tomou hormônio, uma mulher mesmo, quando essas mulheres assim que têm interesse em crescer músculo, né, o testosterona é um hormônio masculino e às vezes toma isso de forma indevida, tá, gente? E aí a mulher acaba ficando com características masculinas, a voz mais grossa, tá? Tem um crescimento dos músculos muito acelerado, certo? Porque a testosterona é um hormônio masculino e a progesterona é um hormônio feminino, tá bom? Já a neurohipófise, gente, vai produzir os seguintes hormônios. Vai ser o hormônio antidiurético. E eu não coloquei um antidiurético? Ah, não, perdão, eu saltei o hormônio lactogênio. Esse lactogênio ainda é da adenohipófise. Ele é muito importante porque ele atua nas glândulas mamárias, né? Então, ele vai atuar, vai estimular a secreção e a produção de leite. Então, esse hormônio, quando a mulher ela está grávida, ele tende a aumentar para produzir o leite. A sua caída, né, vai fazer secar o leite, tá bom? Vamos falar agora dos hormônios produzidos pela neurohipófise, a começar do hormônio antidiurético, que é também chamado de ADH. Ele ajuda na absorção de água nos túbulos renais, ele reduz o volume de água na urina, atua nas paredes das artérias, e a deficiência desse hormônio pode causar uma eliminação excessiva de urina. Porque como ele diminui, né, ele reduz o volume de água na urina, então ele diminui a urina. Se eu tenho baixa desse hormônio, eu vou produzir muita urina, tá? Então eu vou precisar de muita água. A pessoa que tem esse tipo de diabetes insípidos, ela bebe muita água porque ela sente muita sede, tá? Sua ação pode ser inibida em pessoas saudáveis pelo consumo de bebidas alcoólicas. Então, o álcool ele pode diminuir essa quantidade de hormônio antidiurético. Então, quando a pessoa bebe muito, o que acontece? Vamos parar aqui para pensar com tia Alice. Vem cá. Gente, a gente acabou de ver que esse hormônio antidiurético, ele diminui a quantidade de água na urina, então ele tende a diminuir a urina, não é? A gente entendeu aqui, certo? Então, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, o álcool ele vai diminuir a quantidade do hormônio antidiurético, ele vai inibir esse hormônio, vai deixar esse hormônio sem funcionar. O que vai acontecer? Muita água na urina, a pessoa vai querer ir no banheiro toda hora. Olha como é interessante a gente entender, né? Por que as pessoas que bebem tanto, elas vão tanto no banheiro. Não é muito interessante isso? O outro hormônio, meus amores, é a ocitocina, é o hormônio que estimula as contrações do parto. Então, quando a mulher tá lá, ela tá tendo muita dificuldade de parir, o corpo não tá produzindo tanta ocitocina, acaba colocando essa ocitocina no soro, que é um hormônio que vai induzir o parto, tá bom? E também, gente, atua nas glândulas mamárias, facilitando a liberação de leite.
Muito interessante, não é? Esse trabalho dos hormônios são substâncias químicas que atuam em todo o nosso corpo e têm funções muito específicas. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa glândula chamada tireoide, né? A gente já falou um pouco dela lá no hipotireoidismo e no hipertireoidismo. Ela é uma glândula situada na porção anterior do pescoço, tá? E produz 3 hormônios, que a gente já falou, né? O T3, o T4 e agora tem a calcitonina. O nome do T3, na verdade, gente, é triodotironina. E o nome do T4 é tiroxina. São hormônios que atuam no desenvolvimento dos animais vertebrados. São derivados da tirosina, que é um aminoácido, tá? Que constitui, que forma as proteínas. E contém iodo na sua constituição molecular. Então, por isso que o iodo ele influencia muito nessa questão da tireoide. Gente, também é responsável por controlar a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e as funções sexuais também. A deficiência do T3 e do T4 caracteriza o hipotireoidismo, como a gente já falou. E o excesso vai caracterizar o hipertireoidismo, tá bom? E por último, tem a a calcitocina, que vai regular, né, como o próprio nome já fala, muito fácil da gente lembrar, regular a concentração de cálcio nos ossos e aí reduz a quantidade de cálcio no sangue, né? Ele tira o cálcio no sangue e joga para os ossos para que nossos ossos tenham um desenvolvimento saudável, tá? Sejam mais fortes. Atividade, página 259, 262 e 263. A gente vai ter um teste de ciências aí, dia 2 de outubro, na sexta-feira que vem. Capítulo 12, só a parte do sistema esquelético, tá, meus amores? Porque aquela parte do sistema anterior, a gente ficou na outra unidade, tá? Então, só estudem a partir da página 205 e o capítulo 13, sistema sensorial, certo? Beijinhos e até a próxima aula.